como a doutrina espírita vê a questão do uso do anticoncepcional, da laqueadura e todos os meios de evitar a gravidez. Pois conheço pessoas católicas que não fazem uso de nenhum recurso anticonceptivo, portanto, têm muitos filhos e que esse ensinamento está na Bíblia. O que você tem a dizer, Jorge? Com você, amigo. De fato, no livro do Gênesis, existe logo no comecinho, quando Deus cria Adão e Eva, existe uma frase na qual ele diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E isso, de certa maneira, estimula determinadas pessoas a terem tantos filhos quantos gostariam de ter, ou quantos a vida mandar. No livro Após a Tempestade, não tenho certeza do capítulo, mas acho que é o capítulo 12. Mas eu sei o nome. O nome do capítulo é Paternidade Responsável. Controle da natalidade. Algo desse tipo. Paternidade responsável, algo assim. Nesse capítulo ele começa dizendo a seguinte frase: o homem não só pode, como deve, planejar a sua prole. A questão é a escolha de qual método utilizar para ter os filhos que acredita que deva ter. Então, na visão da doutrina espírita, a gente precisa encontrar uma estratégia para que nós não tenhamos filhos sem que haja uma espécie de programação, de planejamento da nossa prole. O nome do capítulo é Planejamento Familiar, lembrei. Acho que é esse o nome. Planejamento familiar. Então, aqui a mensagem, ele vai oferecer vários métodos e a gente precisa se aproximar do que a ciência nos coloca sobre cada um deles. Então, para a doutrina espírita, o método para controle da prole que deve ser evitado é o abortamento, porque o abortamento seria uma interrupção de uma gestação já feita. Todas as vezes que a gente interrompe, aí é o capítulo 10. Então o 12 é o aborto delituoso, né? Capítulo 10. Maravilha, obrigado, Teca. Obrigado aí pela dica. Então, nesse capítulo, ela vai dizer o seguinte: fazer o abortamento, nunca. Então, você vai evitar o método abortivo. Muito bem. Aí você tem outros métodos que podem ser utilizados para controle da natalidade. O que a gente ouve da mão dos espíritos é que, na verdade, o método que puder ser mais fácil de se entrar com um planejamento espiritual é o mais adequado. Então, por exemplo, você tem alguns métodos que são cirúrgicos, como a esterectomia, que é a retirada do útero, às vezes a esterectomia total, que leva a trompa e ovário junto. A esterectomia tirou o útero, gestação comprometida. Salpingectomia, você tira só as trompas. Esse também é uma medida que, de certa forma, impede a concepção, embora eu conheça casos de pessoas sem trompas que acabaram tendo uma gestação. O óvulo nadou, não me pergunte como, entrou no útero e fecundou. Muito bem. Então, os métodos cirúrgicos, como salpingectomia, a esterectomia, a vasectomia, são métodos mais complicados por conta da dificuldade de reversão. A esterectomia e a salpingectomia não são reversíveis. Já a vasectomia é uma cirurgia bem mais cara, mas você consegue, com microcirurgia, reemendar ali o canal deferente e voltar até
de repente, em algumas situações, a ter uma nova possibilidade, dependendo de cada caso, do tempo, né? A ter uma nova condição de fertilidade. Mas os métodos cirúrgicos, principalmente esses três, são métodos mais difíceis. Aí você tem a laqueadura de trompa, que é um método cirúrgico também. Mas o que é que você faz? Você não tira a trompa, você desconecta e amarra as trompas. É um método que muitas mulheres usam, porque no futuro desamarra e elas voltam a funcionar. Então, laqueadura é uma estratégia, mas é cirúrgica. Abaixo dos métodos cirúrgicos, você tem os métodos químicos, que são os métodos que se utilizam de uma substância para inibir a ovulação, baseado numa quantidade grande de progesterona. As mulheres tomam esse medicamento, que é o anticoncepcional, e aí altera a possibilidade de ovulação. Os níveis de uso de pílula anticoncepcional já variou muito. No passado era bem mais elevado. As mulheres sentiam até bem mais o uso da pílula. Mas ainda hoje, com os níveis mais baixos que são utilizados, ainda há alguns comprometimentos orgânicos com o uso do medicamento. Tanto faz ser a pílula, como a injeção ou o implante subcutâneo. Tanto faz. São doses hormonais que alteram o ciclo natural da mulher para que ela não ovule. Esse método é um método que é reversível, porque a hora que a mulher para de tomar, depois de um tempo, o organismo volta a funcionar. Então, a previsão que se tem sobre o uso da pílula dentro daquilo que a literatura espírita nos propõe é a seguinte: se você engravidar, você faria o aborto se você engravidasse e descobrisse que está grávida? Eu faço o aborto. Então tome a pílula. Pode tomar. Se você tem a ideia de abortar, tome a pílula. Se você tem a ideia de não abortar, vamos pensar umas outras oportunidades que tem. Existem outros métodos. Os métodos de barreira, onde você tem o capuz cervical, camisinha feminina, você tem a própria camisinha masculina, que são métodos de barreira. O DIU não é método de barreira, porque o DIU não impede a fecundação. Eu sei que vocês vão dizer que o DIU ele possui uma substância que é a mesma da pílula do dia seguinte, que isso impede que os espermatozoides sobrevivam, mas não garante. Mas ele garante que, como corpo estranho colocado dentro do útero, o óvulo fecundado não consiga nidar, ou seja, que uma fecundação acontecida nas trompas não consiga ter êxito de fixação no útero por conta do corpo estranho que reduziu a camada de proteína que está colocada dentro do útero para a recepção do ovo fecundado. Então, nesse sentido, o DIU ele não é de barreira. Ele não é um método de barreira. O método de barreira é o que contém os gametas, não deixa que eles se encontrem. A geleia espermicida pode até ser, mas o DIU tem como principal instrumento não é ser espermicida. A principal motivação para o uso do DIU é o impedimento da nidação do ovo fecundado no útero. Então você tem os métodos de barreira. E tem abaixo desses os métodos chamados naturais, que são a temperatura basal, o método de Billings e a tabelinha. Para quem é bem regular, a tabelinha funciona bem. Para quem não é bem regular, a tabelinha é mais complicada. Aí é bom combinar com o método de Billings. Se você usa o método de Billings e usa a tabelinha, e naquele mês você está com algum tipo de problema, de cândida, de corrimento ou qualquer coisa, não vai dar para usar. Aí você usa a pílula. Então você vai subindo na tabela à medida que os de baixo não são possíveis. Porque quanto mais embaixo, mais educação.
Quanto mais para cima, menos educação. Então, os métodos naturais, os métodos de barreira, os métodos químicos, os métodos cirúrgicos e lá em cima, o aborto. Então, tente trabalhar o máximo possível aqui embaixo. Se você tem um parceiro que viaja com muita frequência e não existe previsão de quando ele chega para a harmonia disso com uma tabela, aí você tem que usar um método químico. Não tem como você usar um método de barreira ou um método químico. Se você vai usar um método químico e tem um problema qualquer de uma inflamação que não permite que você leia a condição de fertilidade que você esteja, tem que entrar no método químico. O que importa é que a gente saiba utilizar quando preciso. Olha, nesse momento, eu nem preciso usar, eu consigo lidar com uma tabela, com a temperatura basal, com o método de Billings. Então, a gente vai... Método de Billings é o método muco cervical, tá? Método do muco, observando a fluidez do muco para saber se está fértil ou não. Então, nessa diversidade de métodos que a gente tem, o mais importante é estabelecer a nossa educação sexual. Então, quando você pergunta sobre a pílula anticoncepcional, eu diria que ela pode ser usada quando os vários métodos embaixo dela não estiverem garantindo para você a segurança para planejar a prole, porque o homem não só pode, como deve planejar, mas tem que saber que método usa para fazer isso.